Fala pessoal, tudo bem? Flávio Docomon aqui, na iminência do lançamento da versão 4.0 do sistema, que vai acontecer na próxima semana, falta pouco. E o vídeo de hoje é para demonstrar algumas novas configurações que vêm com essa nova versão, certo? Configurações básicas e outras configurações estendidas do sistema. Vou acessar aqui então, diretamente no painel de administração, configurações gerais, e aqui dentro então configurações básicas nesse primeiro momento. A primeira configuração nova aqui diz respeito ao tratamento dos próprios chamados, isso para usuários operadores. Essa configuração indica que você agora tem a possibilidade de definir no sistema que, caso um operador abra um chamado, um usuário de nível de operador, para esse chamado aberto por ele, ele vai ter uma visualização como se fosse usuário de nível somente abertura. Ou seja, os operadores não podem tratar os próprios chamados. Então, para esses chamados, ele vai ter uma visão idêntica à visão de um usuário de nível somente abertura. Ele só vai poder adicionar arquivos e adicionar assentamentos a esse chamado, mas ele não vai poder fazer mais nenhuma tratativa. Ele não vai poder encaminhar, ele não vai poder editar informações e ele não vai poder, obviamente, encerrar esse chamado, certo? Então isso é uma opção nova com a versão 4.0. A configuração padrão é sim, né, que é o comportamento que vem em todas as versões anteriores, certo? Seguindo adiante, uma nova opção que vem com a versão 4.0 é aqui, campos customizados nas ocorrências. Então, edição exibe apenas campos já utilizados. Significa o seguinte, você pode criar N campos personalizados nessa versão 4.0 do Docomon. E você pode definir que apenas algumas áreas utilize os campos A, B e C e outras utilize outros campos. Enfim, você vai fragmentando essa utilização e vai configurando de acordo com as suas necessidades. Essa configuração aqui diz respeito às telas de edição e encerramento de chamados. Se você marcar que a edição exibe apenas os campos já utilizados, significa que naquela tela de edição só vai estar disponível os campos que já foram utilizados lá no processo de abertura daquele chamado. E não todos os campos possíveis. Se você deixar isso aqui marcado como não, todos os campos que existem personalizados vão aparecer passíveis de edição nessa tela de encerramento e edição. Já tem aqui, né, claro, um texto de ajuda que já deixa claro esse tipo de situação, certo? Então essa é uma opção relacionada à exibição ou não dos campos customizados nas telas de edição e encerramento do chamado, com base se eles foram ou não utilizados na tela de abertura daquele chamado. Seguindo adiante, uma opção nova, a gente já tinha aqui a reabertura de chamados, mas agora você tem como configurar também o prazo para que essa abertura possa acontecer. Se você definiu que o chamado ele permite a reabertura, você tem como definir um prazo para isso. Se você deixar como 0, ele não vai checar período, ele vai sempre permitir a reabertura. Então você pode definir 1, 2, 3 dias, enfim, quantos dias você achar necessário, a partir da data de encerramento daquele chamado, para que ele possa ser então reaberto. Nessa versão 4.0, só podem reabrir chamados ou o usuário solicitante daquela ocorrência, ou o próprio operador que encerrou o chamado, certo? De opção nova nessa área de configurações básicas, não tem mais nenhuma. No entanto, foi removida uma opção que havia aqui embaixo, que era a configuração dos rótulos, para definir os rótulos dos níveis de categorias para os tipos de problemas. Tá? Então a gente tinha aqui, isso não existe mais aqui. Você pode configurar isso diretamente lá nos tipos de problemas, de uma maneira mais prática, né? Você vem aqui direto nos tipos de problemas, ou você configura direto aqui esses rótulos. Aqui no meu caso é tipo de manutenção, origem de problema, nível de atendimento. Por padrão ele aparece lá como categoria 1, categoria 2, categoria 3. É você quem define isso. Você pode vir aqui direto e clicar nele aqui e já renomear, certo? Ou mesmo diretamente aqui na edição do tipo de problema, ele vai aparecer aqui, ó, tipo de manutenção, origem do problema. Na verdade ele vai aparecer para você lá, se você nunca configurou isso, vai aparecer como categoria 1, categoria 2, categoria 3. E aí você vem aqui e na hora de adicionar novas opções, você já pode, além de adicionar as opções que você achar necessário, pode realizar então aqui a alteração da nomenclatura da categoria, certo? Não precisa mais ter aquela opção especificamente para isso nas configurações básicas. Fechando aqui, vamos voltar aqui para as configurações e a gente tem agora as configurações estendidas. Essa área de configuração ela tem 3 seções principais, a gente vai ver cada uma delas, onde a gente tem aqui a parte de configuração de LDAP, é a primeira seção. A segunda seção é a parte de abertura automática de chamados por e-mail. E a terceira seção diz respeito à abertura de chamados sem autenticação, certo? São 3 áreas distintas que não conversam entre si, são configurações específicas independentes. Com relação à configuração de LDAP, isso foi prometido para essa versão, então você tem essa seção aqui para esse tipo de configuração. Se você vai realizar sua autenticação em um AD, por exemplo, via LDAP, você adiciona aqui essas configurações, o servidor, porta, eu preciso do domínio, né,
uma base DN para ele realizar os filtros. E aqui os campos principais, né, qual é o nome o nome do campo lá no teu diretório correspondente ao nome completo do usuário. Da mesma forma, o campo correspondente ao endereço de e-mail do usuário e o campo de telefone. O sistema vai precisar dessas informações aqui para quando, num primeiro login do usuário via LDAP, considerando que o usuário não existe na base local do Ocomom, ele vai buscar esses dados lá do diretório e vai cadastrar esse usuário no Ocomom. Então é importante que esses dados estejam ok. Com essa configuração ok, você também define aqui qual é a área de atendimento para a qual esses usuários novos que serão cadastrados de forma automática pelo sistema no primeiro logon vão fazer parte. E aí, claro, aqui ele não está habilitando o testar a autenticação, porque eu não coloquei um servidor aqui, mas se eu definisse um servidor aqui, botei teste, aqui deve ser o endereço de IP ou o nome desse servidor, para ele poder vir aqui e testar. Ele vai pedir um nome de usuário e senha que sejam válidos nesse servidor para ele fazer o teste e ele vai validar, inclusive, se esses campos aqui estão corretos, certo? Isso para fazer a autenticação via LDAP. A segunda seção aqui diz respeito à abertura automática de chamados via e-mail, que é uma nova funcionalidade também dessa versão 4.0, onde é possível você configurar uma conta de e-mail para a qual os usuários vão enviar mensagens e o Ocomom vai checar essa conta com uma periodicidade definida por vocês via agendador de tarefas, para que ele fique checando, né, se há novas mensagens nessa conta, certo? Então o que você precisa fornecer aqui é o nome da conta, uma senha, uma chave específica para acesso a essa conta, um endereço de MAP, porta, se tem ou não certificado, e aí você tem a opção aqui de testar, né, se essa conta está ok também. Se você pedir aqui para testar, ele vai pedir, claro, você vai ter que fornecer novamente a senha aqui para ele realizar esse teste de conexão, certo? O tratamento das mensagens que a ação dentro da sua caixa de e-mail, essa caixa que você definiu aqui, será feita de forma automática pelo sistema a cada nova mensagem que o sistema filtre. Então, aqui você define que a caixa que ele vai checar é a caixa de entrada, inbox é o padrão. Você pode definir alguma outra caixa aqui, se você quiser criar algum filtro específico na sua conta, né? E aí você define a caixa que você quer que o sistema fique buscando por novas mensagens. Se ele vai filtrar mensagens com assunto específico, com corpo de e-mail específico, se deixar vazio ele vai pegar todas as mensagens que entrarem, nesse caso aqui na caixa de entrada. Quantidade máxima em dias, para que o sistema continue checando aquela caixa por novas mensagens, considerando que pode ter alguma instabilidade no teu servidor de e-mail, enfim, né? Ele vai sempre, nesse caso aqui, na minha configuração está 3 dias, para que ele busque por mensagens que tenham um tempo de vida de até 3 dias na caixa de entrada, de acordo com os filtros, buscar para abrir chamados no sistema, certo? Aqui é uma opção também de você marcar que as mensagens, assim que checadas pelo sistema, elas vão ser marcadas como lidas ou não, e elas podem ser movidas para uma outra caixa, certo? Porque se você não fizer nenhuma ação com essas mensagens, o sistema não vai identificar que já tratou. Então ele vai continuar abrindo chamado para as mesmas mensagens. Então aqui você tem a opção de marcar como já lida, daí o sistema não corre risco de pegar a mesma mensagem mais de uma vez, ou mesmo simplesmente mover para uma outra caixa. Se a caixa não existir, o sistema vai criar para você, né? E aqui nesse caso aqui está configurado chamados automáticos. Isso aqui é uma nomenclatura que eu criei, pode ser qualquer coisa, né? E aí o chamado que entrou na caixa de entrada, a partir do momento que o sistema checa, abre o chamado no sistema e move essa mensagem lá para a caixa chamados automáticos. Aqui diz respeito, também nesse processo de abertura de chamados por e-mail, de que forma esses chamados vão entrar na fila de atendimento. Então, é necessário fornecer um usuário no sistema para essa abertura de chamados de forma automática. Todos os chamados vão aparecer, chamados que entrarem por e-mail vão aparecer com esse usuário, né, como sendo o solicitante. A área de atendimento que vai receber esses chamados, ou seja, aqui nesse caso eu criei uma área que é triagem, onde todos os chamados que entram na fila de atendimento por meio de envio de e-mail, eles vão para essa área e aqui é feita uma triagem e encaminhamento para outras áreas do sistema. O status que esse chamado vai receber, então logo entra na fila de atendimento. Nesse caso eu criei um status específico que é aguardando classificação. Esse status aqui eu configurei ele para ele gerar parada de relógio, ou seja, se alguém mandou um e-mail, o sistema pegou esse e-mail e transformou em um chamado. Esse chamado, automaticamente, ele não começa a contar tempo no sistema. Ele vai passar pela triagem e enquanto não receber um status diferente do aguardando classificação, ele está congelado no sistema. Essa é a forma que eu estou utilizando aqui, né? Você pode fazer da forma que achar mais conveniente, mais interessante para você. Eu também consigo definir que esse chamado já entra na fila com alguns rótulos, né, algumas tags. Nesse caso eu criei a tag e-mail, a tag abertura automática. Você pode adicionar outras tags aqui, pode remover, não precisa colocar nenhuma. E o canal da solicitação, que é um campo novo da versão, você pode definir qual é o canal. Nesse caso eu criei um canal que é automático via e-mail. Então se eu filtrar depois lá no filtro avançado, eu consigo achar os chamados todos que entraram de forma automática no sistema, por exemplo. Então essas são as configurações com relação à abertura de chamados via e-mail.
E aí a gente tem a terceiro item aqui, que diz respeito à abertura de chamado sem autenticação. Isso, eu já havia falado em outro vídeo, é uma nova possibilidade de você liberar no seu site um formulário onde os usuários podem abrir chamados sem estarem cadastrados no sistema ou simplesmente não estando autenticados no sistema. Você define que campos vão estar disponíveis para esses usuários via o perfil de tela de abertura e vinculam esse perfil a esse formulário aqui. Então aqui a gente também precisa de um usuário no sistema. Eu criei um usuário aqui que o nome é formulário. E esse usuário formulário ele vai aparecer lá como sempre sendo o solicitante para esse tipo de chamado. Perfil de tela para abertura de chamados. Nesse caso eu criei também um perfil específico que aqui está como formulário web, onde eu defini quais são os campos que vão aparecer. E já no perfil também é definido qual é a área que vai receber esses chamados quando eles entrarem na fila de atendimento. Eu não preciso ter uma opção para isso aqui porque o próprio perfil já define isso para a gente. O status que ele vai receber, eu estou botando aqui também o aguardando classificação, que é o mesmo status que eu usei lá em cima. E o canal de solicitação, eu criei um canal específico também que é formulário web. Certo? Também defino tags, que o chamado, assim que entrar via esse formulário, vai receber. Então, aqui nesse caso eu coloquei usuário não registrado, formulário web. E aqui tem uma configuração que diz respeito à imagem CAPTCHA, né, que você tem como optar para que o código de verificação ele diferencie maiúscula de minúsculas, né, ou não. Se você disser que ele não vai diferenciar, vai ser mais fácil do usuário informar o código que ele está vendo lá na caixinha. Caso contrário, ele vai ser rígido quanto a isso. Enfim, essas são as configurações estendidas. Antes de encerrar, só uma outra configuração aqui que diz respeito ao e-mail, que é a fila de e-mails. Então essa opção vem com a versão 4.0 do Comum, onde você tem como definir se os e-mails vão ser enviados a cada ação do usuário no sistema, ou se, ao invés de ele tentar já enviar um e-mail, o sistema vai primeiro gravar ele em banco de dados para envio periódico de acordo com a configuração que você definir no agendador de tarefas, certo? Então, aqui no meu caso está habilitado, então toda vez que o usuário abre um chamado, ou eu mesmo edito um chamado, o envio de e-mail não é processado naquele instante, então fica instantânea a ação, mas eu configuro de 1 em 1 minuto, por exemplo, e aí o sistema faz em segundo plano, fica checando lá se há novos e-mails para serem enviados. Então é uma configuração bem bacana que vem com essa versão 4.0. Então, esse vídeo era para isso, demonstrar essas configurações, mostrar algumas situações novas dessa versão. Aqui, aproveitando já que eu entrei aqui, o formulário de abertura sem cadastro está disponível aqui porque está habilitado naquela minha configuração para ele utilizar isso. Então, se eu quisesse um formulário específico, aqui está a imagem CAPTCHA, por exemplo, né, e você define isso lá. Aqui eu tenho alguns campos personalizados, inclusive. Né? Então, era isso. E falta pouquinho para a gente liberar essa versão aí publicamente. Falou? Abraço e até mais!